Olá, esse é o programa Sociedade Solidária, um fórum para o diálogo, a busca de soluções para os desafios do Brasil, uma iniciativa da LBV. Na edição de hoje, nós falamos sobre a cultura da doação no país. Um recente relatório que compara 145 países mostrou que o Brasil se situa na posição de número 105 no que se refere ao hábito de doar. Por que nós estamos nesse lugar e quais são os desafios que nós podemos superar para alcançar uma posição de destaque num ranking que avalia os países de acordo com o critério da solidariedade? É sobre isso que conversamos no programa de hoje, quando recebemos um especialista no assunto, o diretor executivo da Associação Brasileira de Captadores de Recursos, João Paulo Vergueiro. Ele é um dos organizadores no Brasil da campanha Dia de Doar e vai compartilhar conosco a sua experiência nesse assunto. Bom, primeiramente agradecemos pela sua presença aqui, seja sempre muito bem-vindo. Obrigado, Daniel, é um prazer estar aqui com vocês no Sociedade Solidária. O nosso convidado é mestre em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, tem bastante experiência no tema e é inclusive coordenador de um dos cursos da Escola Aberta do Terceiro Setor, uma iniciativa que conta com o apoio da Legião da Boa Vontade e da Fundação José de Paiva Neto. Bom, para começar, eu queria que você contasse para a gente como é que foi o seu envolvimento com um tema que é tão incomum, a questão da atuação de um captador de recursos, algo que os brasileiros não estão nem tão acostumados assim. Isso é verdade, Daniel, e tanto é que a gente não está acostumado que eu já trabalhava com captação de recursos mesmo sem saber. Eu me envolvi com o tema primeiro na faculdade, quando eu fui líder estudantil. Eu dirigi uma Federação Nacional dos Estudantes de Administração, uma entidade nacional que eu tinha que captar para os nossos eventos, para as nossas atividades. E aí, mais recentemente, em 2009, eu fui convidado para assumir um cargo de captador internacional numa ONG britânica chamada Christian Aid. E foi quando esse trabalho se desenvolveu para mim profissionalmente. Captação de recursos é uma profissão no mundo, é uma profissão no Brasil. A gente muitas vezes não conhece, mas toda ONG, Organização da Sociedade Civil, precisa ter um profissional, uma equipe de profissionais, pensando em como trazer as doações, como trazer o dinheiro, os recursos que vão financiar as atividades daquela organização. E esse profissional é o captador de recursos, tão desconhecido, ainda assim tão disseminado na área, mas é que a gente que é da área que conhece bem. A gente fala sobre a cultura de doação e as pessoas às vezes não pensam nos dois lados dessa moeda, né? O lado de quem faz a doação, o cidadão, a empresa, mas o lado de quem busca também esse recurso, né? Que é o captador de recursos. Isso, que a gente chama de pedir. A gente está falando de cultura de doação, mas o Brasil precisa ter a cultura do pedido também. A doação não vem se o pedido não é feito. Raramente, claro, as pessoas são altruístas, tem muitas doações espontâneas, mas, grosso modo, a doação vem com o pedido. E aí, as organizações da sociedade civil têm que estar preparadas, estruturadas para fazer esse pedido, porque o pedido é estratégico, o pedido é sustentável. E aí a doação, claro, cresce como resultado. Que a gente fala em pedido pode dar um ar assim meio informal, mas num país avançado como o Brasil, em muitos aspectos, ele exige um pedido cada vez mais profissionalizado também, né? Não é simplesmente chegar e falar e as coisas acontecem. Sem dúvida. A gente pede de várias maneiras. Eu vou te dar alguns exemplos de como esse pedido é cada vez mais profissionalizado hoje. Muitos de vocês já devem ter visto propaganda na TV de ONGs pedindo doações, já devem ter se encontrado com captadores de recursos nas ruas, vestidos de coletes, recebido uma mala direta, recebido uma ligação telefônica de um telemarketing de uma ONG. Tudo isso é parte de uma estratégia de diversificação de captação de recursos. Tudo isso hoje em dia no Brasil é muito profissionalizado, é muito desenvolvido. É claro que a gente também ainda tem muito o que desenvolver. Você capacita organizações que buscam esse tipo de apoio. Como é que você vê, de forma geral, as entidades beneficentes no Brasil? Como é que elas olham para esse tema? Elas estão bem preparadas, se a gente for comparar, por exemplo, com outros países? Se a gente for comparar com os países desenvolvidos, os países da Europa, da América do Norte, o Brasil está atrás. Nós temos um grande número de organizações mais novas, organizações internacionais que se nacionalizaram, organizações brasileiras que foram criadas há 20, há 30 anos, que estas sim estão muito bem preparadas para captar recursos, mas elas não são a maioria. A maioria das ONGs brasileiras ainda precisa investir no seu planejamento, investir na sua área de captação de recursos. E a gente fala, Daniel, que elas têm que investir dinheiro para trazer dinheiro.
Isso é da captação de recursos, só que isso é feito estrategicamente, isso é feito dentro de uma lógica de investimento, para garantir a sustentabilidade financeira das organizações. Mas definitivamente a gente está aqui no Brasil uns 20, 30 anos atrás do desenvolvimento do nosso terceiro setor. 20, 30 anos? Mas o que é feito assim de tão diferente? Na verdade, o que aconteceu é que as nossas organizações são muito novas, o setor todo é muito novo. Salvo algumas exceções, né? A própria Legião da Boa Vontade, por exemplo, tem mais de 66 anos. Né? A Legião da Boa Vontade é uma excelente exceção da regra, porque 70% das nossas organizações foram criadas de 90 para cá. Tem 20, 25 anos. Tanto vocês são uma boa exceção que vocês até sabem captar muito melhor que a grande maioria das organizações do Brasil. E elas precisam, então, recuperar esse atraso, que a gente chama desse gap de desenvolvimento, que é uma palavra em inglês. Né? Uma lacuna. Elas têm que buscar, elas precisam desenvolver a captação de recursos, se profissionalizar e tirar esse atraso para que a gente tenha um terceiro setor mais forte, mais sustentável e mais preparado justamente para captar mais e receber mais doações. Sim. Aliás, falando em captar mais, como é que você vê essa pesquisa sobre a qual a gente comentava, que foi divulgada inclusive nesse ano de 2015, com dados de 2014, que coloca o Brasil nessa posição de número 105, de um total de 145 países, né? Quer dizer, tem bastante coisa pela frente, mas com destaque positivo, que o Brasil se destaca na questão da ajuda ao desconhecido. Esse é um ponto que o nosso país está à frente de outras nações. O brasileiro, Daniel, é muito solidário. Eu sou daqueles que vê pelo lado do copo cheio. O brasileiro doa muito, o brasileiro ajuda o próximo, o brasileiro se solidariza com a pessoa em necessidade. O que acontece é que a nossa doação não é estratégica. Naturalmente, o resultado dessa pesquisa foi um resultado interessante e até inesperado, o Brasil ficar tão mal, cair 15 posições em relação à pesquisa do ano passado. Ainda assim, a pesquisa é muito boa para a gente, é muito boa para quem está trabalhando em promover doação, porque ela reforça o nosso estímulo, a nossa energia em ter um Brasil mais doador, um Brasil onde a doação é um hábito cultural, é um hábito permanente do brasileiro. E ver o Brasil lá atrás faz com que a gente queira investir o nosso tempo, investir os nossos recursos, investir o nosso trabalho para mudar essa realidade. Agora, para o Brasil estar nessa posição, como é que vocês veem questões culturais, por exemplo, ou a própria desigualdade social, de renda? Isso tudo acaba pesando nesse resultado? O hábito cultural, com certeza, Daniel, acaba pesando. Doar para a gente não é algo que a gente faz naturalmente. A grande maioria das famílias brasileiras não se reúne todos os meses ou uma vez por ano para decidir para onde vai o dinheiro de doação deles. As famílias nem doam como um hábito. Assim como hoje, a gente já está acostumado a fazer para, por exemplo, fazer reciclagem. Os brasileiros estão desenvolvendo um hábito cultural de reciclar lixos, resíduos, que a gente não tinha 20 anos atrás. Eu não tinha na minha casa quando eu era criança. As minhas filhas, os filhos de muitas famílias, já têm como hábito reciclar, usar cinto de segurança. A gente tem que fazer a mesma coisa com a doação. A gente tem que transformar a doação em algo tão natural para nós como entrar num carro e colocar o cinto de segurança. E quando a gente alcançar essa situação, quando a gente alcançar um momento onde doar vai ser um hábito, aí nós vamos ter um Brasil muito mais solidário. Mas interessantes esses exemplos, porque mostram que dá sim para você construir um hábito novo, adquirir um hábito novo. E é sobre isso que a gente fala no próximo bloco. Nós iremos conhecer algumas das lições também que esses países de destaque nessa pesquisa têm a ensinar para o Brasil. Falaremos ainda sobre a campanha Dia de Doar, que aliás se refere não somente à doação financeira, mas também a vários tipos de doação, como você confere nesse VT. 1º de dezembro é dia de abraçar, de amparar, de alimentar, de ajudar, enfim, é dia de doar. Doar para a sua causa favorita, para os seus amigos, seus vizinhos, até para quem você não conhece. Doar dinheiro, tempo, carinho, trabalho, o que você quiser e puder. Todo mundo pode participar. ONGs, empresas, bandas de rock, artistas, atletas, eu e você. Porque todo mundo pode doar. 1º de dezembro, dia de doar. Participe! Bom, esse tema continua. O programa Sociedade Solidária vai para um breve intervalo e já volta.